E aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais uma aula para vocês. Eu sou o professor Thiago e vamos continuar tratando de literatura. Agora vamos tratar um pouquinho sobre parnasianismo, belezinha? Nessa aula a gente vai trabalhar as características principais do parnasianismo e alguns autores, tá? Do parnasianismo no Brasil, belezinha? Então, pega lá a tua apostila, pega lá teu livro didático, abra na página 149. Isso aí, galera. Então, parnasianismo é uma estética literária também vinda lá do finalzinho do século XIX, como eu já tinha comentado ali, nós temos uma mescla ali com 3 escolas, né? Que ele é contemporâneo ao realismo e ao naturalismo. E o legal aqui do parnasianismo é que ele é a poesia dessa época, né? Mas ela não está tão ligada com a poesia em outras escolas literárias. Se vocês remeterem lá ao romantismo, as questões ultrarromânticas eram tratadas tanto na poesia quanto na prosa. Ou as questões condoreiras, né? Nós tínhamos isso. Aqui não são as mesmas coisas, mas eu não estou trabalhando com as questões da sociedade ou as questões biológicas. Aqui nós estamos trabalhando com estética literária mesmo, a forma da poesia, buscar um negócio chamado perfeição poética, né? Então o parnasianismo, né, ele traz essa relação do Parnaso lá, né, Parnaso contemporâneo, ele começa a trazer essa relação da arte pela questão de própria arte, ou seja, utilizar das formas vistas. Como estruturar um texto, a gente vai trazer muito soneto, né, dentro do parnasianismo. Você vai enxergar a relação lá do soneto com os seus 2 quartetos e 2 tercetos, a sua metrificação perfeita, relação de rimas raras, tá? Por que disso? Porque nós temos uma relação de buscar a arte pela arte, ok? Trata-se então de uma estética de reação ao sentimentalismo lá do romantismo. Por quê? Porque lá no sentimentalismo do romantismo, o que nós vamos ter? Uma vontade de fugir dessas questões estéticas. Então eu vou buscar lá questões mais relacionadas na estética, né, aos versos brancos e livres. Ou seja, eu não quero mais trabalhar com metrificação e não quero mais trabalhar com rimas, eu só vou manter o ritmo poético. Aqui eu vou retomar, tá? Então eu vou buscar lá no Parnaso, a casa dos grandes poetas, né? O Parnaso contemporâneo, que ali a gente traz é buscar lá essa casa dos grandes poetas lá na Grécia Antiga. Então é isso que eu vou buscar, é buscar novamente as questões estruturantes. Então a publicação, tá, nessa nomenclatura ali, contava com escritores de estilo bastante diversos, né? Com uma relação de malabarismo formal, ou seja, buscar a formalidade em tudo, né? Ao realismo miúdo da vida cotidiana, passando pela alegoria filosófica e pela poesia histórica e descritiva. Por que descritiva? Porque descrever o objeto ali na sua frente te traz nuances totalmente diferentes. Porque você tem que ter o cuidado, porque você tem que falar para o teu leitor que aquilo ali é delicado. Tudo é delicado. A arte tem uma delicadeza, a arte tem uma suavidade, a arte deve ser perfeita. E tudo que é perfeito tem que ser bem analisado. Você não pode deixar escapar nada. Veremos exemplos um pouco mais para frente. Tá? Então as características lá do poema parnasiano é um vocabulário rebuscado. Pô, professor, o que é rebuscado? Rebuscado, para quem lembra lá do barroco, lá atrás, é aquela relação de verborragia, né? De palavras bonitas, palavras mais complicadas, mais difíceis. Isso ter um vocabulário bem mais rebuscado. Métrica regular com preferência pelo verso alexandrino, né? 12 sílabas. Então a gente vai fazer aquela metrificação bem regular. Todos os versos vão se manter com 12 sílabas poéticas. Lembrando vocês lá que sílaba poética não é a mesma coisa que sílaba gramatical. Lembrem disso daí, dê uma pesquisadinha aí se você tiver com alguma dúvida sobre isso. O gosto pelo soneto, né? Soneto é a poesia clássica, né? Quando a gente pensa em soneto, a gente consegue remeter ao tempo de Shakespeare facilmente, né? Com os sonetos de Shakespeare. Então, a gente vai remeter essa relação. Por quê? Porque ele tem uma estética bonita.
é uma estética perfeita, né? Que consegue fazer a gente ter uma abertura idealizada nos 2 primeiros versos, nas 2 primeiras estrofes. Nós temos a terceira e a quarta estrofes com fechamentos belíssimos, estruturantes, tá? Regularidade de rimas, então a estrutura de rimas lá, se a gente tem intercaladas, se nós temos embaralhadas, são rimas que vão mantendo essa regularidade. Lembrando que ele gosta das rimas raras e artificiais, as rimas mais difíceis, né? Aquela busca por palavras que pouco poderiam se completar na sua estrutura, mas que dentro do ritmo poético elas se encaixam. O descritivo e narrativo, como eu já tinha comentado anteriormente, né, descrever e narrar aquela cena que ali está. Pouca utilização de figuras de linguagem. Aí nós temos uma coisa bem diferente lá do Barroco, né? O Barroco era rico em figuras de linguagem, a relação de metáforas, né, antíteses. Aqui não, a gente quase não utiliza. É muito mais uma linguagem literal, uma linguagem ali seguindo os padrões de denotação, beleza? E questões do universalismo, né? Como eu já tinha comentado com vocês, é uma literatura que busca ser universal, ou seja, ela busca ser lida em qualquer local, qualquer lugar do planeta você consegue ler essa literatura da mesma forma. Por quê? Porque ele está buscando a perfeição de coisas que são próprias de qualquer lugar do mundo. Já o parnasianismo no Brasil, né, segue esse exemplo francês. Por que eu estou falando essa pegada do exemplo francês? Porque ainda a gente tem uma literatura que busca o embasamento europeu. Nós não temos uma independência literária ainda. Teremos, logo em breve, aí, ali pelo início da década de 20, do século 20 também, né, década de 20, século 20, nós teremos ali uma relação de independência literária, mas até então não. O parnasianismo brasileiro defende a arte pela arte. É o mesmo conceito francês, né? E segue as mesmas características que nós acabamos de ver ali. Então, gente, pensem nisso. O nosso parnasianismo é uma escola que é baseada no parnasianismo francês. Isso a gente já tem uma leve diferença, né? Porque a gente tem uma literatura muito focada na literatura portuguesa. Aqui a gente já vai buscar dentro dos conceitos franceses literários. Então a gente vai buscar as mesmas relações estéticas, essas relações que nós vimos aqui, né? De vocabulário, de métrica, de buscar escrever sonetos. Vocês vão ver o Olavo Bilac é considerado o nosso maior parnasiano, escritor parnasiano, as relações de rima, né? Então, Olavo Bilac, como eu comentei agorinha mesmo, ele é o mais conhecido e reconhecido nome da poesia parnasiana no Brasil, tá? Inspira-se nos mestres franceses e compôs verdadeiras obras-primas, gente. O texto Via Láctea, tá? É um dos textos bem lidos, muito bem estruturados por ele. Nós temos ali a relação do livro de poesias que ele escreve, tá? Que foi publicado em 1888. Olhem a data, gente, 1888, historicamente, é bem o momento da abolição da escravatura. Tá? Em 89, daí nós temos a independência do Brasil se tornando república. Reeditado em 1902, quando acrescenta a Via Láctea, e uma terceira vez em 21 da obra, o poema 13 tornou-se talvez o mais conhecido. Então, gente, Olavo Bilac, ele tem essa áurea muito intensa de um poeta que consegue ser perfeito nas suas palavras. Então nós temos que pensar nessa forma de perfeição. Ele consegue remeter a uma literatura já estruturada, que é o parnasianismo, mas ele consegue ter a leveza da escrita, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando a gente tem o poema 13, tá? Que é um poema extremamente descritivo e narrativo. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. Percebam aqui a relação das rimas, gente. Percebam bem aqui, ó. No entanto, com espanto.
São classes gramaticais bem distintas para buscar a mesma relação de rima. Isso é uma relação muito complexa de se fazer. Se a gente voltar aqui e observar, nós temos aqui um soneto perfeito. Ó. São 2 quartetos, 2 tercetos. Fazendo a metrificação, chegaremos lá à métrica perfeita também dos versos alexandrinos, né? Então é isso que ele vem buscar. Não há aprofundamento, tá? Aquele aprofundamento sentimental, vocês vão ler isso daqui. É simples e puramente uma relação descritiva de uma cena, tá? Mas ele é bem, mas bem formal. Se a gente olhar ali no final, estrelas, a gente tem uma rima que a gente vai chamar de rima preciosa com velas. Olha que coisa difícil de se enxergar, né? A gente tem a relação de rimas preciosas. Quanto a palavra mais, o adjetivo é muito mais forte, mais intenso ele é. Tá? Depois a gente vai ter lá o Alberto de Oliveira, né? Que trabalha junto com Raimundo Corrêa, que é o próximo que a gente vai trabalhar, e o Olavo Bilac, como a tríade parnasiana. O que seria uma tríade, né, gente? A tríade seriam as 3 principais bases da literatura parnasiana no Brasil. Os 3 elementos chaves, né? Um triângulo mesmo. Então nós temos essa tríade ali. Esse poeta foi o que melhor se adequou a todos os elementos parnasianos e, ao mesmo tempo, é uma espécie de um dos líderes deste movimento. É ele que agrega a maior quantidade de pessoas ali para dentro da poesia parnasiana. Sua poesia é fria e intelectualizada. Por que fria, gente? Não é a frieza do sentimentalismo. Quando a gente trabalha lá no romantismo com algo sentimental, nós colocamos emoção, né? O poema romântico, ele é passional demais, né? Ele coloca muita emoção, ele coloca muita paixão em cima daquilo ali. Aqui essa frieza é a frieza das palavras, da intelectualidade, da relação objetiva desse poema, né? Com gosto acentuado pelo preciosismo formal e linguístico. Ou seja, por encaixar as palavras devidas nos seus lugares perfeitos. Encaixa uma coisinha dentro da outra. A ordem sintática, a escolha do vocabular, toda a métrica muito bem feita. Defendia a arte pela arte, assim como todos os parnasianos, e em vez de se interessar pela realidade brasileira, preferia buscar a inspiração nos modelos clássicos dos poetas barrocos e árcades portugueses. O que tem esse pessoal lá, né? Então ele vai remeter a uma literatura mais antiga, ali mais clássica. Ele está remetendo à literatura de 200 anos, 100 anos anteriores a ele. Por que disso? Porque ele entende que aquele é um momento de se enxergar uma beleza que a arte construía. Vamos pensar num Boccaccio. O Boccaccio tinha uma estrutura dentro do arcadismo português extremamente complexo, porém de uma literatura muito carnal, por assim dizer. Sua poesia descritiva exalta a natureza e a saudade. Por que a natureza? A natureza vem do bucolismo, né? Desse bucolismo lá atrás, a relação do pastor, né? Essa relação do pastoreiro que o nosso arcadismo vai ter muito intenso ali, o Cláudio Manuel da Costa, né? Então a gente vai ter essa relação do pastoreiro, Marília de Dirceu, lembre lá de Marília de Dirceu, as questões campesinas, né? O carpe diem, né? Até os objetos como o soneto, vaso grego, vaso chinês e a estátua. Então aqui eu trouxe para vocês um soneto, né? O vaso chinês, que nada mais, nada menos que tem a descrição de um vaso chinês. Por quê, gente? Porque, segundo os especialistas em obras de arte, principalmente nas artes asiáticas, indicam que a forma que os vasos chineses são feitos são de imensa preciosidade. E o que o Alberto de Oliveira faz aqui? Ele descreve essa preciosidade.
parte por parte, os elementos ali. Ele é extremamente descritivista nesses conceitos, né? Olha lá, fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, não, na tinta ardente de um calor sombrio. Olha, essa relação de pegar a tinta, fazer as pinturas calmamente. Ele simplesmente está falando a forma que ele vê o vaso e como ele imagina que o artista fez. Isso é a relação de narrar e descrever de uma forma suavizada. Se a gente pegar lá os últimos versos, né? Que a arte em pintá-la, a gente, acaso vendo-a, sentiram um não sei que com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Então, olha só, ele vai buscar a relação do chinês, como ele enxergava as relações artísticas dentro de um vaso. Simples e puramente a descrição de um vaso, tá? E agora a gente dá uma olhadinha ali, fechando essa tríade, né? Também participar da tríade, Raimundo Corrêa. Sua temática, como de todo poeta parnasiano, estava concentrada na exaltação das formas estruturais na composição desse poema. É mais um que vai seguir essa padronização, né? Na contemplação da natureza, na perfeição dos objetos e na métrica rígida. Ou seja, se você for pensar em criar um poema parnasiano, aplique as regras em cima de uma obra de arte. Pegue um quadro bem pintado e faça o descritivo disso. Analise ele, encontre as palavras, os adjetivos mais perfeitos, mais alinhados em relação àquela estrutura e vá apresentando. Enfocava também um forte pessimismo marcado por desilusão dos sonhos que poderão não ser realizados. Aqui a gente já começa a ver um pouquinho de traços de outra escola literária que dentro em breve começa a surgir, que será o simbolismo, mas isso aí são questões futuras. Mas são questões inerentes ainda ao ser humano. Lembrando que as questões internas ali do texto, principalmente em referência à realidade a que ele vive, tem que estar bem focada. Olhamos lá os poemas pombas. Gente, poema As Pombas. Simples assim. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. Gente, ele está vendo a revoada de pombas. E ele está descrevendo isso. Não é uma cena assim, impossível. É uma cena natural. Tá? Que as cidades têm, os pássaros voando. E ele está buscando descrever uma sensação simples. No final, ó, no azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles são corações, não voltam mais. Então, a gente não tem assim aquela busca por uma interpretação aprofundada, tentar fazer links com uma vida no cotidiano ou com os sentimentos amorosos de alguém. Não, a gente tem ali a forma, a métrica e a natureza, porque eram conceitos que o Raimundo Corrêa colocava na sua poesia. Então não precisamos, na hora de fazer análise poética desse tipo de texto parnasiano, buscar interpretações distintas. É simplesmente manter a leitura e conseguir focar no que é aquilo que está sendo desenvolvido. Tá? Peço para você aí, meu caro aluno, entrar lá na página 55, tá? Lá do teu livro. A gente vai dar uma olhadinha lá na questão 1, né? Onde a gente vai trabalhar com essa relação da estrutura do texto. Lembra que dentro das características do parnasianismo, nós não temos a utilização de figuras de linguagem. Não é uma coisa que eles querem fazer, essa possibilidade interpretativa. Então, a gente tem umas questões ali, às vezes aparece uma relação de uma metáfora, que até surge ali dentro, mas é simples e puramente para mostrar como o trabalho de um artesão é perfeito. Ele busca essa comparação com o trabalho de um ourives, que vai desenvolver aquela joia, que vai desenvolver aquele anel com cuidado, vai lapidar, vai polir, vai intensificar a sua obra, a sua arte ali.
tá? Então ele vai buscar o quê? A perfeição artística, que é o foco geral de toda a relação do parnasianismo. Sempre buscar a perfeição da arte, somente isso, tá? Então, ficará lá para vocês mais alguns exercícios, tá? Então a gente fica lá para vocês fazerem em casa as atividades da página 155 e 156, tá? Também serão corrigidas aqui por nós. Vocês vão ter essa aula de correção, beleza? E eu peço também que você acesse a plataforma AVA lá no nosso site digital e faça as atividades que estarão lá. Beleza, gente? Obrigado, eu sou o professor Thiago, estou aqui com literatura e estarei com vocês numa próxima aula. Valeu, gente!